Helenismo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse movimento que aconteceu na Grécia Antiga e se expandiu até o Império Romano. O helenismo é um movimento que se dá a partir da expansão macedônica sobre a Grécia Magna. Então Alexandre, o Grande, ele vai invadir a Grécia e partir do território grego até os confins da Índia, conquistando todas essas regiões, o que vai incluir o Egito, que vai incluir a região da Mesopotâmia, Babilônia, toda essa parada aí. Então, ó, a expansão macedônica vai ser o que vai dar origem à difusão, a essa pulverização da cultura grega por toda essa região do Mediterrâneo até um pedacinho ali do Oriente. Então imagina só você sair marchando lá da Grécia até a Índia segurando um escudo que pesava quase 10 quilos e uma lança com mais de 3 metros. Sinistro, né, mano? Então com o fim da expansão macedônica e o fim do Império do Alexandre, a gente vai ter o começo do helenismo, porque os gregos eles vão deixar então de viver sob a proteção da égide e perceber que aquele sonho da felicidade enquanto realização política não mais vai ser possível. E aí eles vão voltar o seu olhar para outra coisa, para uma felicidade muito mais individual, para uma felicidade que vai se dar no sujeito e não mais no âmbito da esfera política, beleza? Então, ó, o helenismo pode ser resumido, ainda que grosseiramente, na seguinte pergunta: como levar uma boa vida? O conceito da boa vida, o conceito dessa felicidade grega, vem da palavra grega eudaimonia. Eudaimonia, então, vai ser essa ideia de que a nossa vida ela tem um propósito, ela tem um telos, e esse telos é a felicidade. Todas as escolas do helenismo vão se pautar em alcançar essa eudaimonia. Eu destaquei algumas para você, se liga aí. Então a primeira delas é a escola peripatética, famosa por ser a escola do Aristóteles. Aristóteles, grande filósofo grego, ele tinha a mania de ensinar os seus alunos enquanto ele saía de rolê. Então ele pegava os alunos, saía andando, ia trocando ideia com a galera e por conta disso chamou-se os caras de peripatéticos, aqueles que saem dando rolê pela polis. A próxima escola é a escola dos epicuristas, cujo nome deriva do seu fundador, Epícoro de Samos. O Epícoro, ele pregava que para a gente alcançar a eudaimonia, eu vou precisar seguir 4 princípios básicos, o seu tetrafármaco. Primeiro, eu não tenho que temer os deuses, porque dizia Epícoro que os deuses não estavam nem aí pra gente, eles eram criaturas perfeitas e por isso eles não tinham muito tempo, ou não queriam aí, né, se comunicar com a gente, porque a gente é cheio das aflições, cheio das angústias, cheio das dores, e isso iria fazer com que os deuses então se importassem. Ao se importar, eles deixariam de ser sujeitos perfeitos, porque eles sofreriam ao nos ver. Ele falava também que a gente não deveria temer a morte, porque, nas palavras de Epícoro, quando a morte é, eu não sou, e quando eu sou, a morte não é. Então a morte não é uma preocupação válida para a nossa vida. As outras duas eu posso relacioná-las entre a busca de um prazer comedido, de um prazer honesto e a fuga das aflições e das angústias. Então são essas 4 coisas que vão estruturar o pensamento epicurista. A próxima é a escola cética. Os céticos são chefiados por Pirro. O Pirro era um sujeito bem interessante, porque Pirro era um cara que duvidava de tudo. A ideia dos céticos, né, o próprio termo, vem dessa pegada de você encarar o mundo com uma certa desconfiança. Dizia Pirro que, mano, quando você olha para a realidade, você só conhece dela o que é possível e nunca a verdade em si. Então você tem uma doxa, uma opinião sobre as coisas, mas nunca vai alcançar a coisa em si. Como, por exemplo, dizia Platão, né? Platão pregava a existência da coisa em si, lá no mundo das ideias, né? Já o Pirro vai falar, viagem isso aí, da realidade, a gente só conhece a doxa. E aí da doxa eu não vou acreditar nela, porque a doxa está em constante mudança, movimento. E é legal pensar que os céticos, eles são filósofos aí revolucionários, é uma escola muito revolucionária, porque ela vai ser influente no século XVI, no século XVII, ela vai ser influente hoje. Quando a gente pensa que a ciência trabalha com uma ideia de paradigma, que são verdades quebradas quando uma outra verdade surge para substituí-la, a gente vê quão atual é a teoria da escola cética, quão atual são
as hipóteses do Pirro. Inclusive, reza a lenda que o Pirro, por duvidar de tudo, num dia nublado, ele estava perambulando lá pela Polis e a galera falou: mano, não vai por aí que tem um abismo, velho. E daí ele falou: duvido. E aí foi andar, caiu, morreu. Você acreditou nessa história? Ou você tá cético a respeito? Pesquisa aí. Na sequência, a gente tem os ecléticos. Como o nome sugere, são pessoas que são ecléticas, que curtem de tudo um pouquinho. Os ecléticos, eles tinham uma visão mais aberta para o lance, né? Eles achavam que a ideia de viver uma vida boa, a ideia de alcançar a eudaimonia, se dava não por focar todos os seus esforços numa única teoria, num único sentido, num único caminhar. Eles vão dizer que, cara, pega um pouquinho de tudo para você ter uma compreensão mais macro da fita. Pega um pouco de tudo, que aí você vai entender que o mundo, ele não é essa coisa certinha, essa coisa engessada, essa coisa unidirecional, beleza? Bom, e aí pra gente finalizar, eu trouxe mais duas escolas, que é a escola cínica e a escola estoica. Essas duas escolas, elas estão ligadas, porque a origem da escola estoica está associada a um filósofo cínico. Eles têm seu nome derivado da palavra quínicos em grego, que por sua vez vem da palavra quinos, que significa cachorro. A vibe é a seguinte: os filósofos cínicos, eles se portavam de maneira muito simples, de maneira a levar uma vida quase canina. Uma vida livre da materialidade, das desnecessárias aquisições do cotidiano, das desnecessárias mazelas que a vida urbana traz pra gente, né? Então a vibe dos cínicos era uma vibe muito mais associada a uma eudaimonia quase canina mesmo, a você curtir a vida simples, ficar de boa, né? Deitar no seu canto, ganhar seus carinhos e suavão, cara. E os estoicos, eles estão ligados a escola cínica, dado que foi um filósofo cínico que deu origem à escola estoica. Os estoicos são, então, uma galera muito menos punk que os cínicos, porque os cínicos levavam essa ideia de uma não materialidade, assim, de uma vida sem bens de consumo, ao extremo, cara. Diógenes vivia num barril, tá ligado? Então, os estoicos são mais simplistas, menos radicais, né? Eles falam, cara, tipo, é pra não ser ligado à materialidade, mas você pode ter sua casa, não precisa morar num barril, tá ligado? Então é como se, fazendo uma analogia aí, os cínicos são meio que quase o Chaves, assim, os estoicos são meio que o Seu Madruga, tem pouco, mas é um pouco ainda, né? E seus principais representantes, né, como eu disse, o Diógenes, e dos estoicos a gente tem o Zenão. Zenão, que foi aluno do Diógenes. Então, em suma, as escolas do helenismo, elas estão aqui para fechar um período do pensamento grego e elas vão se expandir a partir da disseminação da cultura grega para outras culturas, como é o caso da cultura romana. A cultura romana vai utilizar bastante do que foi produzido nesse período aqui, principalmente no que tange o estoicismo. A gente vai ter em Roma vários filósofos estoicos, como, por exemplo, o próprio imperador romano Marco Aurélio, ou o jovem Sêneca. Então toda essa parada influenciou muito, né, desde Roma até a atualidade. Cara, então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Dá uma olhada no canal, tem muito mais conteúdo e tchau!